O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a festa litúrgica que nós celebramos hoje é de 2 apóstolos, chamados São Simão e São Judas Tadeu. A temática apresentada no relato do Evangelho vai tratar a respeito do chamado e da escolha dos 12 discípulos. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer diante da palavra de hoje: como que Jesus escolheu e chamou os 12 discípulos? E aqui eu quero trazer uma grande obra de Joseph Ratzinger, o saudoso Papa Bento XVI, no livro chamado Jesus de Nazaré, quando ele mesmo vai explicar o Evangelho de hoje. E é bastante interessante que Joseph Ratzinger, ele vai dizer assim, que a escolha dos 12 discípulos nasceu da união de oração de Jesus com o Pai. Não pode ser comparado esta escolha como uma certa empresa que está precisando de pessoas para trabalhar ali e vai colocar uma placa na frente da empresa dizendo: estamos admitindo recepcionistas. Estamos admitindo costureiras. Jesus, ele escolheu seus 12 discípulos e aquilo foi fruto de uma oração. Para você de casa, meu irmão e minha irmã, para compreender o que o Evangelho hoje ele tem como mensagem, é preciso entender que o texto ele começa dizendo que Jesus subiu à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Mas o que Jesus ele está querendo dizer para nós? Antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazermos qualquer escolha, ou se estamos passando por qualquer situação de tribulação, primeiro vai orar. Vá perguntar o que Deus tem a nos dizer. É assim que o bom discípulo e a boa discípula de Cristo deve fazer. Meus irmãos e irmãs, aqui o Evangelho é bastante interessante e provocativo, porque ele nos leva a compreender o valor e o significado da oração. Hoje eu tenho percebido que muitos católicos confundem a oração como se fosse uma devoção. Em primeiro lugar, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que a oração é elevar a alma para Deus. E o Catecismo, ele se usa desse conceito
utilizado por Santa Teresinha do Menino Jesus. A oração é o impulso do coração para Deus. Quando nós vamos nos colocar em oração, o que acontece? O nosso coração se volta para Deus. O nosso coração e a nossa alma entra em intimidade com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que é divino. Como que nós cristãos precisamos valorizar a oração? A oração não pode ser apenas uma prática devocional. Ela deve ser como um combustível que a todo momento nós vamos lá nos reabastecer para estarmos animados, fortes, para enfrentar a batalha da vida. A sociedade hoje vive uma batalha tremenda em tantas áreas, seja na família, no casamento, nos ambientes profissionais, nas relações humanas. Mas como que a gente pode resolver isso? Será que tem um caminho? Será que existe uma solução? Será que tem uma resposta? Tem sim. A oração nos faz entender aquilo que pela nossa cabeça nós não conseguiríamos entender. Quando nós olhamos para os santos da igreja, a gente percebe o quanto que eles valorizavam a oração. E tudo na vida deles era sempre movido pela força da oração. E eles conseguiam realizar todo o projeto, o sonho de Deus, através do quê? Da intimidade com Jesus. Mas será que nós temos valorizado a oração? Será que nós temos tirado tempo para a oração? E a oração, como eu disse, é um pacto de amizade com aquele que nos ama e que nós também amamos. E olha que interessante olhar para o Evangelho de hoje. Jesus passou a noite toda em oração. Quer dizer que, logicamente, nós que trabalhamos no dia a dia, não temos esse privilégio de ficar a noite toda em oração, mas podemos passar momentos do nosso dia em oração. No trabalho mesmo, vai pensando ali em Deus. Pelo pensamento a gente pode orar a Deus. No coração, cultivar sentimentos de oração e de intimidade com Deus. Isto também são formas de oração. E eu digo isso alicerçado com aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer que para orar existem várias formas. A vocal, com as palavras, a mental, com a nossa mente e com o coração. Então valorize cada segundo, cada instante da sua vida para estar em intimidade com Jesus. E assim eu tenho certeza, quantas coisas na sua vida que hoje você olha e parece que é um oceano de problemas, mas a oração, o que ela vai fazer com o nosso problema? Ela vai diminuir. Faça essa experiência. Deixe de olhar para o problema e olhe para um Deus que é maior do que o seu problema. E você vai perceber que aquilo que é tão difícil para você vai se tornar mais fácil. Aquilo que com a razão da nossa mente não vamos entender, pela oração nós vamos começando a compreender. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu vou dividir isso com vocês. Quando você passa tempos na sua vida e quando você olha para o passado, você já enfrentou situações difíceis. E lá na frente você vai se lembrar e vai dizer: nossa, aquilo que era tão difícil lá atrás, no passado, eu estou entendendo o porquê de tudo aquilo que aconteceu. Quando você se lembrar e fazer memória de alguma coisa que passou, que você não entendia e que hoje você entende, o que é isso que está acontecendo com você? Deus está te dando entendimento agora. Não queira ser imediato com Deus. Tem gente que reza assim: ai, Senhor, eu quero ver agora o teu sinal. Senhor, eu estou falando contigo agora, me responda agora. Tome muito cuidado, que nós não podemos instrumentalizar Deus. Deus tem a hora que Ele vai nos responder. Apenas tenha paciência e saiba esperar. A primeira leitura de hoje também ela é bastante interessante. O apóstolo São Paulo escreve a sua carta aos Efésios
E ele vai dizer assim: vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Celebrar hoje 2 apóstolos significa o quê? Que o fundamento da fé católica está em Jesus Cristo, mas também nos ensinamentos dos apóstolos. A nossa Igreja Católica ela é tão linda que nós vivemos da tradição dos apóstolos. Tudo que os apóstolos ensinaram e escreveram, nós também podemos obedecer e seguir como exemplo. Porque, como vai dizer o apóstolo São Paulo, que nós estamos integrados no edifício, nesta construção de Deus, onde a base e o fundamento é Cristo Jesus, mas também os apóstolos. Que possamos, nesta Eucaristia, pedir a Jesus que nós aprendamos a partir de hoje a descobrir o valor da oração, porque a oração é a força para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.